Boa tarde, Pai do Senhor Jesus. Estou com uma palavra hoje para nossas vidas, que o Senhor colocou em meu coração, que se encontra em Salmo de número 51, verso de número 1 e de número 2, que vai nos dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu quero trazer uma palavra para nossas vidas só nesses 2 versículos, nesse salmo que é bastante conhecido, que vai nos falar sobre Davi. Quando Davi, lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11 e 12, que Davi ele vai ter um encontro com Batseba, e que através desse encontro ele vai se relacionar e ela vai ficar grávida. Enquanto Davi estava tendo esse encontro, essa relação com Batseba, o marido de Batseba, Urias, estava guerreando a favor de Davi, pois Davi era o rei, Urias era o soldado, e Batseba a mulher do soldado, em que Davi, de dentro do seu palácio, vai cobiçar Batseba e vai convidá-la a entrar dentro dos seus aposentos, dentro do palácio. E agora, depois que Davi descobre que Batseba está grávida e que o pecado havia sido consumado, o que vai acontecer? Vai ficar ainda pior, porque Davi ele vai armar uma estratégia para que possa colocar Urias na frente de batalha, para que Urias fosse morto, para que o seu pecado não fosse descoberto. Só que o que vai acontecer é que Davi servia a um Deus que vê todas as coisas, que está em todos os lugares, que contempla os nossos corações e que nós não podemos se esconder de Deus, nós não podemos ficar ausente da presença do Senhor nem por um minuto, porque Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares. E agora Davi, depois de seu pecado consumado, depois de Urias morto, Davi agora ele vai achar que está tudo correto, que está tudo no oculto. Só que aí entra em cena o Deus Todo-Poderoso. Ele vai enviar Natã até Davi, para que Natã possa contar para Davi o que tinha acontecido. E aí Davi, o que vai acontecer? Ele vai até Deus. E Davi, ele chega a Deus e ele começa a orar ao Senhor. Só que Davi, ele não vai transferir a culpa dele para ninguém. Davi, ele vai orar com o coração aberto, reconhecendo a sua culpa, reconhecendo que ele errou, que ele pecou. Olha o que vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqui eu quero tirar 3 palavras. A primeira é transgressões, a segunda é iniquidade e a terceira é pecado. Essas 3 palavras foram o que levou Davi a pecar contra Deus. Davi ele vai dizer que as transgressões que estão dentro dele são algo que faz com que ele ande fora do caminho do Senhor. Agora ele vai dizer sobre a sua iniquidade. Iniquidade é aquilo que nós contraímos através do pecado de Adão, que vem de geração em geração, que é os pecados.
E nós não conseguimos vencer esses pecados se nós estivermos fora do caminho do Senhor. Pecado é o quê? Pecado é quando eu erro o alvo. O Senhor colocou um alvo para que todos nós prosseguimos e caminhamos. Quando nós erramos o alvo, nós cometemos um pecado contra aquele que nos colocou na linha. E agora Davi está dizendo: fui gerado em pecado, capítulo de número 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi está dizendo que esse pecado vem desde o seu nascimento, e que agora ele não teve força para combater esse pecado que existe dentro. Mas ele também vai dizer, dentro desses 2 versículos, ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. A primeira palavra também que eu quero aqui destacar é apaga. Apaga os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Apagar é aquilo que está escrito e que está de forma errada. E se tem alguém que pode apagar algo em nossas vidas, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas para que ele possa apagar aquilo que está de errado em minha vida, eu preciso me achegar a ele. Eu preciso me dobrar diante dele e reconhecer que eu sou dependente dele e necessito da sua presença, porque só assim ele pode apagar aquilo que está escrito em minha vida que não é da vontade dele. A segunda palavra que eu quero trazer é lava-me. Capítulo de número 2, lava-me completamente da minha iniquidade. Davi está dizendo: Senhor, eu preciso que tu me lave como se eu fosse uma roupa suja. Eu preciso de ser limpo por ti, porque eu mesmo não tenho condição de me lavar. Eis que estou no meio de uma iniquidade e que somente o Senhor pode me lavar. A terceira palavra que eu destaco aqui é purifica-me. Se tem alguém que pode me purificar com águas limpas, esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em minhas mãos para nossas vidas. Meu irmão, se você está necessitando de ser lavado, se você está necessitando de que algo em sua vida seja apagado, se você está necessitando de ser purificado, eu tenho um caminho para a sua vida, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe um homem que chegou diante dele com o coração aberto e que não teve a sua vitória concedida. E que nessa tarde você possa se derramar diante de Cristo, porque ele pode apagar tudo aquilo que está na tua alma, que está te consumindo, porque somente ele, através do Espírito Santo, tem poder para fazer isso em nossas vidas. Amém? Deus abençoe e tenha uma ótima tarde.